gurizada do 9º ano do Colégio Marista São Francisco. Tudo bem com vocês aí? Tudo certo? Eu espero que sim. Bom, estou passando aqui hoje para gravar esta aula, né, de filosofia, onde nós vamos começar a trabalhar este filósofo de nome, mas que é conhecido pelo seu último nome, que é bem pequenininho, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, tá? Ou, para os mais íntimos, que nós vamos virar íntimo dele agora, apenas Hegel. Tá? Hegel é um filósofo muito interessante, um dos maiores filósofos que já existiram aí dentro do período da modernidade. O Hegel é um filósofo alemão e que tem uma contribuição muito grande para os pensadores que vão vir depois dele. O Hegel é um filósofo muito interessante da gente prestar atenção, porque até hoje, muitas das coisas que o Hegel criou, propôs lá no século XVIII, na Alemanha, ainda são usadas dentro da história e também sofreram transformações que acabaram trazendo ainda, né, coisas como, por exemplo, o próprio marxismo, que tanto se fala, né? O Marx era um hegeliano, ele é um aluno do Hegel e usou a metodologia do Hegel para interpretar a história. Então, a gente vê esses desdobramentos da filosofia do Hegel, que não é só a filosofia dele, né? A filosofia dele, como eu estou dizendo para vocês, é muito interessante, mas a quantidade de material que se acabou se criando a partir, né, de alunos do Hegel. O Hegel, ele acabou sendo o grande professor da Alemanha ali no período dele, e ele vai ser um cara que as aulas dele eram muito disputadas, assim. Então, grandes pensadores que vieram ficar conhecidos ali depois no século XIX foram alunos do Hegel, então sofreram a influência dele, né? Marx, Feuerbach são os mais conhecidos aí, tá? Bom, gente, o Hegel é um filósofo que tem sempre que eu falo isso parece que, né, sempre o Luciano fala isso, mas é um filósofo difícil, né? É um filósofo difícil, eu assumo que não adianta ficar enrolando vocês, né? É um filósofo complicado de ser lido, assim como Kant, que eu falei para vocês, que é difícil também, né? São dois filósofos do mesmo tempo, são dois filósofos alemães, que o Hegel, ele vem depois do Kant, né? Um herdeiro da filosofia kantiana, mas ele tem um jeito de escrita que até, de alguma maneira ou de outra, se parece um pouco com o estilo de escrita do Kant, na sua complexidade, né? Não que a forma e eles se preocupassem com as mesmas coisas, né? Os mesmos problemas filosóficos. A forma de escrita também é diferente. Enquanto que a do Kant é uma análise muito minuciosa das coisas, o Hegel ele é um filósofo de um vocabulário difícil. É um filósofo que ele tem uma escrita própria para ele. Tá? E ele usa palavras que só são usadas e só tem sentido para ele próprio mesmo. Ou seja, é um cara que precisa mergulhar dentro da filosofia dele para entender. E aí, o primeiro passo para te entender o Hegel, né, é tu te apropriar dos termos e dos conceitos que ele usa para explicar. Então, por exemplo, aqui tem uma frase, né, que dá uma ideia mais ou menos do como é que ele trabalha. Tipo, o absoluto é o universal. E uma ideia que, como autojustificativa, se particulariza num sistema de ideias determinadas. Ou seja, uma coisa que parece completamente fora da casinha de órbita, fora de si. O Hegel, ele tem esse estilo e precisa ser muito, né, estudado, detalhado, assim, o que ele quer dizer com cada coisa. Por exemplo, o absoluto é universal. O absoluto, para ele, né, absoluto e universal, são coisas que aparecem muito. O espírito absoluto do mundo, que ele diz. Dentro da filosofia do Hegel, ele acredita que existe
uma ordem, uma razão no mundo. Tá? Essa razão que ordena o mundo, que fundamenta o mundo, ela sempre esteve presente em todos os momentos da Terra. Ou seja, ele é um filósofo que, se tu fosse, por exemplo, fazer uma conexão, assim, ele está falando o que seria o absoluto do reino. Seria Deus, mais ou menos, entendeu? Se aproxima da ideia de Deus, mas não é Deus para ele, sabe? É uma razão superior, é uma ordem que caminha sempre para o progresso da humanidade. O Hegel, ele é nesse sentido, um progressista, né? Ele acredita que tudo está acontecendo, sempre se caminha para um estágio evolutivo da humanidade. E esse estágio evolutivo da humanidade seria a busca, né, constante por esse espírito absoluto, né, para se tentar atingir esse espírito absoluto, essa razão universal que nunca foi encontrada, mas que faz todo sentido quando a gente olha para trás e percebe que, por exemplo, nós estamos muito mais evoluídos em determinadas questões, por exemplo, tecnológicas, científicas, do que os nossos ancestrais, que outras gerações. Ou seja, então, de alguma maneira ou de outra, esse pensamento do Hegel, né, esse pensamento evolutivo, ele se aproxima, né, da ciência, desse espírito científico também do século XVIII. Então, eu vou aqui dentro do conteúdo, dos slides, trazendo algumas explicações para vocês, assim, algumas coisas interessantes sobre a filosofia do Hegel. Tá? Nós não vamos aqui, como eu sempre digo em aula, virar especialistas na filosofia de nenhum desses caras, né? Mas é importante a gente pelo menos saber quem são, o que pensavam, quais eram as propostas deles e como isso chega até nós, de que maneira o pensamento desses filósofos contribuiu aí para a gente chegar no período que nós estamos aqui hoje, tá bem? Então, o Hegel, ele é um filósofo, como eu disse, alemão. Há alguns dados biográficos aqui. Nasceu em Stuttgart, na Alemanha, estudou filosofia e teologia na Universidade de Tübingen e foi um entusiasta da Revolução Francesa. Lecionou em Iena, Nuremberg, Heidelberg e Berlim. Berlim é aonde o Hegel está no auge da vida dele. Quando ele chega a Berlim, ele vai vir a ser reitor da Universidade de Berlim. E quando o Hegel chega em Berlim, causa um grande furor, né, nos alunos e nas pessoas também da sociedade de Berlim, da alta sociedade de Berlim. Porque o Hegel era o cara, entendeu? Ele era o grande filósofo desse período na Alemanha. E a gente tem que pensar o seguinte, são países que têm uma cultura muito diferente da nossa, né? Aqui no Brasil a gente não valoriza essa questão, mas para alguns países, por exemplo, de tradição intelectual, filosófica, ou nas ciências humanas, esses filósofos eles tinham um trânsito muito grande na sociedade. Eles participavam de debates, jornais, livros. Os livros eram lidos, eram lançados e lidos, assim, e até leituras públicas dos livros. Então, eles eram intelectuais bastante famosos, a gente pode dizer. O Hegel foi um desses intelectuais muito famoso, amigo de políticos, frequentava grandes círculos, e isso, de alguma maneira ou de outra, gerava também muitas críticas em relação ao trabalho do Hegel, porque o Hegel ele tem fases. O Hegel jovem, ainda estudante, já era brilhante, porque ele já escrevia livros.
Mas era um Hegel muito mais, como todo jovem, né, progressista. Não era nem progressista, porque a filosofia dele acaba sendo progressista, mas ele era revolucionário. Né? Ele era um cara que queria transformar o mundo, transformar a sociedade, sentava o pau nos filósofos anteriores a ele, fez um manifesto criou um manifesto assinado por outros filósofos também na época. Ele foi um cara muito envolvido em questões, por exemplo, políticas. Como eu falei para vocês, quando a gente estudou o Kant, né, a Alemanha ainda não estava unificada. Então, esse período do Hegel aqui é os anos 1700 e pouco. Ele foi um entusiasta, como está dizendo ali, da Revolução Francesa. E por ser um entusiasta da Revolução Francesa, o que ele via na Revolução Francesa de tão bom? Se é que poderia existir alguma coisa de bom para um país, né, para uma região como a dele, que havia sido invadido pelo Napoleão. Né, que havia sido invadido. Então, tu perde o teu poder local, a tua autonomia, passa a servir um outro país, e alguém acha isso bom, e passa a ser entusiasta disso. Mas é que o Hegel tinha uma coisa interessante dentro dele, da filosofia, do pensamento dele, né? Que ele imaginava a Alemanha unificada. Dizem que um dos sonhos dele era ver a unificação da Alemanha. Só que a Alemanha, para ser unificada, ela precisaria de algo que ainda não existia nos anos 1700 e pouco, que era o quê? Alguém forte, né? Um governante forte, com um espírito de unificação, com um propósito de unificação, e que levantasse a guerra para unificar a Alemanha, passando por cima das autoridades dos outros estados que existiam na região. E isso não era capaz de acontecer ali por parte tanto do rei do Império Austro-Húngaro, do prussiano, né, quanto por parte até mesmo do Austro-Húngaro, que era do lado. E dos pequenos estados, muito menos. Essa iniciativa não iria partir, porque não tinha o poder. Né? Ou seja, a única forma que poderia haver uma unificação mais viável era partindo dos grandes impérios, o austro-húngaro ou o prussiano. Os menores deviam ter que se unir para lutar contra, e era mais complicado. E o Hegel via o Napoleão como sendo o cara que poderia fazer isso, essa unificação territorial, que foi o que, de certa forma, Napoleão fez. Né? Por isso que ele via tantas virtudes no Napoleão, porque o Napoleão, para ele, era a personificação desse espírito absoluto do mundo que eu falei para vocês. Porque se a história, segundo o Hegel, caminha num ritmo de progresso contínuo, sempre para frente, nunca para trás, ele estava vendo os feitos do Napoleão como algo positivo, como alguém que estava vindo para assumir, vamos falar bem assim, né, para assumir as rédeas do controle da Europa naquele período. E esse alguém forte seria o responsável por conduzir a Europa num padrão mais elevado de sociedade, de cultura. Calma lá, né? Calma lá. Também a gente está falando isso 200 e poucos anos aí, né? Quase 300 anos depois disso acontecer. 300? Não sei, vou fazer a conta. Mas, né, a gente está falando disso com uma posteridade muito depois. Conta-se, né, essas fofocas históricas, filosóficas, que o Hegel, ele morava já em Berlim, numa casa, tem até na internet, se botar a casa do Hegel lá, tu vai encontrar, hoje é museu dele. É uma casa de esquina, um sobrado de 4 andares. E diz que ele estava, segundo conta no diário dele, né, ele estava escrevendo
no quarto andar, onde era o gabinete dele lá, o escritório, e ele estava escrevendo. E ele vê as tropas napoleônicas passarem, né, passando pela cidade de Berlim, tomar a cidade. E ele vê o Napoleão passando. E ele, ele escreve isso, né? Lá vai o espírito absoluto mudar a história da humanidade. Nesse sentido é que ele entende, né, que essa razão absoluta, esse espírito, ele se manifesta volta e outra em alguma coisa, sabe? Quando você vê tu vê alguma coisa acontecendo que vai trazer um progresso para a humanidade, que vai conduzir, vai mudar a política, isso é a razão absoluta se manifestando por Hegel. E é interessante, é um pouco difícil, complexo, mas é interessante a gente ver, porque a coisa vai ficar cada vez mais complexa daqui para diante. Bom, ok, aqui então, vamos lá. Então, o Hegel ele propôs-se a desenvolver uma série de critérios que possibilitassem ao homem um modo histórico de reflexão. Entendia que a forma de pensar do homem seria variável de acordo com o tempo. Assim, seria impossível determinar uma verdade universal. Isso, cara, isso aqui tem muita coisa nesse slide para ser explicada, nesses 3 tópicos. Por quê? O Hegel, ele é um filósofo da história. Tá? Nenhum filósofo contribuiu tanto para a história quanto o Hegel. Essa linha do tempo que vocês aprendem a fazer lá quando crianças ainda, pequenininhas, na escola, depois na 6ª série, quando vocês entram, o professor passa no quadro para a história antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Essa linha do tempo, essa forma de organizar a história, quem inventou foi o Hegel. Por quê? Aí vai entrar um pouco da explicação histórica da coisa, mas é importante. Por quê? Olha o que ele está dizendo ali. Olha o que está nesses 3 tópicos aqui do slide. Uma série de critérios que possibilitassem ao homem um modo de reflexão histórica. Volta aqui, tá? Entendia que a forma de pensar do homem seria variável de acordo com o tempo. Então, meus queridos, se a forma de pensar varia de acordo com o tempo, olha para a linha histórica, como eu falei para vocês, que ela está dividida. Vocês acham que a linha histórica ela está organizada de que modo? Essa é a jogada. Por quê? O que caracteriza a Idade Média? O que caracteriza a Idade Média? Bom, você poderia... É uma pergunta meio, né, simplória, porque tem várias coisas que caracterizam a Idade Média, óbvio, né? O sistema feudal, descentralização do poder, entre outras coisas. Mas, vamos pegar, assim, bem ilustradinho o negócio, porque a gente não está na aula de história, mas a gente está tentando usar a filosofia para compreender a história. Não é um sistema social, político, cultural, onde há um predomínio massivo do pensamento teológico da Igreja Católica em todas as esferas da sociedade. E esse pensamento, essa forma de pensamento, ela só vai ser alterada a partir de um surgimento, tá, de uma mentalidade mais crítica em relação àquela sociedade, que é com o surgimento da ciência. Ou seja, quando é que muda? A história usa como marco ali, divisor, o declínio, né? Conquista, sabe? Do Império Otomano, a ascensão do Império Otomano e a queda de Constantinopla. Tá? Essa é o que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Mas o fato é que não é só isso, entendeu?
Vocês já estudaram o iluminismo, o renascimento, o humanismo? É uma virada de mentalidade, é uma virada de percepção, de se entender o homem como um. Sabe, o homem tu sai do teocentrismo para colocar o homem no centro da questão, porque é o homem agora que passa a interpretar esse Deus, a receber esse Deus, né? O homem é o que dá sentido a tudo. Então, há uma mudança de paradigma. E o Hegel talvez tenha sido aí um dos primeiros historiadores da mentalidade, assim, de tentar trazer e entender e organizar a história pela forma de pensar das pessoas. E ele acreditava muito nisso, né? Que cada época acreditava numa coisa. Por exemplo, e faz todo sentido, todo. Porque pensa o seguinte, hoje, alguém aqui de nós seria capaz de defender a escravidão como um regime justo de produção de bens, por exemplo? Eu acho que não. Alguém aqui de nós seria capaz de defender, por exemplo, o uso da tortura? Seria possível alguém aqui ser favorável à desigualdade social? Eu acho que não, né? Tomara que não. Tomara, né? Mas por quê que eu estou falando isso? Porque a nossa época, né, nós aqui, pessoas que nascemos no século XX, vocês no XXI já, nós acreditamos em outras coisas. A nossa forma de pensar, ela está muito relacionada, por exemplo, com a questão dos direitos humanos, de um mundo mais justo, de um mundo menos desigual. Portanto, escravidão nem pensar, tortura nem pensar, desigualdade social está aí tudo que é lado. Mas a gente não pode achar que, sabe, que isso é certo. E a questão é que esses valores que foram plantados, olha o que eu vou falar agora, aonde? Na Revolução Francesa. Liberdade, fraternidade e igualdade. Esses valores permeiam o nosso mundo, a nossa ideia. E agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Aonde é que começa a idade contemporânea na linha da história? 1789. Revolução Francesa. Entende como Hegel organizou a história? Pela forma de pensar? Porque se vocês forem parar para ver onde é que começa tudo, a abolição dos sistemas de escravidão, é com as revoluções burguesas. Ou seja, é uma nova época, um novo espírito no linguajar do Hegel. Espírito como uma ideia, entendeu? Não é espírito como fantasma. É espírito como uma ideia, como algo que vaga pelo ar e não morre. Essa ideia, esse espírito, ele transpõe períodos. Então, olha como o pensamento do Hegel, por mais complexo que seja, faz todo sentido. E mesmo assim, sabe, se vocês olharem e fizerem uma microanálise assim, vocês vão ver que as mudanças pela forma de pensar, elas têm umas variações menores, mas bastante. Por exemplo, se vocês olhassem, talvez a minha geração, quando tinha a idade de vocês,
acreditávamos em algumas coisas que hoje já não faz mais sentido a gente acreditar, né? Mas acreditávamos. A geração dos pais de vocês também. Então, para ele, para o Hegel, é impossível determinar uma verdade universal, ou seja, não existe uma verdade universal. Por quê? Porque cada época vai se organizar de acordo com a sua verdade. Então não há algo assim, como, por exemplo, a verdade universal, uma coisa que sempre se buscou, né, principalmente pelas religiões que vêm em Deus, na palavra de Deus, o exemplo de uma verdade universal. Mas, e que seria válida, entendeu? Para todos e tal. Mas o Hegel vai dizer, não há. Não há. Por que não há? Porque cada época, cada período acredita numa verdade. E o que era verdade, por exemplo, para os romanos, não é verdade para os homens da Idade Média, porque os deuses já não eram os mesmos, mudaram. E aí até mesmo a forma como se enxerga Deus, o que se atribui a Deus, muda também. Portanto, é impossível. Para ele não há verdade universal. E sim, né, temporalidades ou crenças específicas em determinadas coisas. Bueno. Deixa eu tirar aqui. Bom, então, a verdade universal para o Hegel... Bom, eu já falei isso aqui, tá? Então, só vou ler. Eu acabei explicando no slide anterior ali. Ó. A verdade universal seria válida para todos os homens, em todas as gerações, ou seja, vigoraria independente do tempo e do espaço. Tá? A filosofia hegeliana apoia-se na própria história, uma vez que o pensamento humano se encontraria vinculado ao elemento temporal e o ser estaria em constante transformação. Aquela crítica, tá? Então, ou seja, de que essa verdade universal existiria e tal, e que estivesse presente em tudo. Vai dizer que, né? Então, o que seria? Seria uma coisa válida para todos os homens, todas as épocas, gerações, e que vigoraria independente do tempo e do espaço. Mas o Hegel acredita que há verdades diferentes. Então, apoia-se na própria história, uma vez que o pensamento encontra-se vinculado ao elemento temporal. Tá bem? Vamos lá. Hegel é muito legal. Cada época, cada povo teria sua própria verdade. Então, a história constitui o ponto central das ideias de Hegel, como eu já tinha dito antes, uma vez que ela determina a maneira como as pessoas pensam e agem em determinado tempo. Também já falei disso aí, né? Acabei explicando lá anteriormente. Mas é bacana, porque quando tu pega esse pensamento do Hegel e aplica, vocês estão estudando a história, cara, fica muito mais fácil. Sabe? Tu consegue ver esse pensamento do Hegel nos movimentos da história. Porque a história se movimenta. E essa ideia de história se movimentando é do Hegel. Né? A história, ela seria movimentada por esse espírito absoluto, esse progresso, sempre rumo ao progresso. E por vezes ela parece que não está progredindo, mas está. Então, segundo Hegel, sim, ela está sempre progredindo. Vamos lá. O fundamento de uma ideia é o contexto em que ela se encontra inserida, ou seja, o tempo histórico. O tempo histórico será a condição necessária para determinarmos a racionalidade dessa forma de pensar. E aí tem um exemplo, né? A questão da mulher. Até que eu não usei outra coisa como exemplo, mas tipo a mulher, né? Se vocês pegarem a mulher no passado e a mulher hoje, o quanto que evoluiu a questão da mulher na história, entende? Da mulher na sociedade antiga, da mulher na sociedade medieval, na moderna e na contemporânea. E a contemporânea já pensando bem em nós mesmos, assim, no século 21, 20, 21.
o quanto houve de conquistas e de progresso, o quanto a humanidade avançou nesse sentido. Sabe? Aí eu vou então dar uma viajada aqui, mas a gente pensar assim, que quando eu falei lá da tortura, é no sentido da gente pensar assim, como é que os caras antes... Agora eu vou até dar uma dica aqui, né? Agora é o momento de dar uma viajadinha. Eu acabei de ver uma série chamada Ladrões da Floresta. Cara, dá pra fazer uma aula só sobre aquela série, porque é muito bacana. Mas a questão que eu falei da tortura, nessa série tem várias representações de torturas que acontecem no centro da cidade. Porque naquela época, nos anos 1700 e pouco, como é que era a forma que se tinha para penalizar alguém que cometia algum tipo de crime? Era torturando. Então todo mundo aceitava a tortura como uma forma legítima de poder, que é o poder do Estado agindo sobre um indivíduo que cometeu algum tipo de delito. Corta um dedo, corta uma mão, enforca, queima, apedreja. Tem o carrasco, né? O cara, dependendo do crime, e as pessoas iam para a rua para ver aquilo ali, para assistir o espetáculo da morte. Porque antes de tudo, também tinha um caráter pedagógico naquela morte, que era o quê? Servir de exemplo para as outras pessoas. Não faz isso, porque pode acontecer contigo. Só que hoje, por exemplo, a gente o nosso mundo não toleraria esse tipo de coisa, porque a mentalidade mudou, entendeu? A gente acredita que uma pessoa que comete um determinado crime, ele tem o direito à vida, ele tem o direito de continuar vivendo. O que se faz com a pessoa? Né? Se priva a liberdade dele. E aí hoje, agora a gente mesmo tá todo mundo meio que privado da sua liberdade, né? Tá todo mundo dentro de casa, já injuriado, já vai para 4 semanas de quarentena. E sentindo, mas mesmo assim a gente ainda pode sair, né? A gente já pode ir no supermercado, a gente pode... Ainda tem, mas você pensa que como prender alguém é algo duro, é algo cruel, entendeu? E prender alguém é algo cruel, tá privando o cara da melhor coisa da vida, que é a liberdade. Então, a mudança de mentalidade, ela vai ocorrer nesse sentido. Porque aí tu começa a ver, né? Você fala, não vão mais esquartejar o cara e pendurar na praça. Aí há uma ideia que é tu deixar a coisa velada, entendeu? Porque o cara cometeu um crime, tu tira ele de circulação. Ninguém mais vê. E deixa ele de uma prisão. Nesse sentido, evoluímos também, né? Evoluímos. Porque já ninguém fica mais contente em ver um espetáculo. 4h30, tem um enforcamento ali na praça. Tô indo lá, gurizada, tá? Tchau, daqui a pouco a gente se vê. E de noite a gente faz a resenha para comentar o enforcamento. Não, né? Não tem mais isso. Então, essa mudança, ela é interessante. E aí, o Hegel nos ajuda a entender, né? Épocas se identificam e acreditam em verdades diferentes. A mulher também. Acho que hoje, qualquer uma das meninas aí que estão, né, ficaria completamente magoada, triste, revoltada, se tivesse aí um companheiro, um namorado machista, um cara que diz, não, a mulher para mim tem que ficar em casa, a mulher tem que cuidar dos filhos, mulher... porque hoje já não se tolera mais esse tipo de pensamento. Mas não muito longe, meninas, tem uma série de cara que pensa assim ainda. Mas se fosse há 50 anos atrás, era normal esse tipo de pensamento. 50 não, mas vou botar aí, né? 70, 80 anos atrás, as coisas eram bem diferentes. Tá bem? Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Então, o pensamento, o
que o pensamento do filósofo realça é que cada época então tem seus valores, suas verdades. O contexto histórico é configurado em uma determinada unidade de tempo que se transforma pela adaptação aos conceitos estabelecidos pelo próprio homem. Um constante processo de mutabilidade. Ou seja, né? Então o contexto histórico é algo que é construído e sempre se adaptando às condições materiais, reais, sociais, culturais de cada lugar. Bom, esse processo de mutabilidade é evolutivo, então o que eu tinha dito para vocês, né? Sempre evoluindo, e um pensamento está sempre vinculado ao contexto histórico em que se insere e evolui à medida que acrescentamos algo novo. Então a humanidade está sempre se desenvolvendo, progredindo dentro dos respectivos contextos históricos, para encontrar consciência de si mesma, o autoconhecimento. Hegel chama isso de espírito do mundo. Tá? Então, essa evolução constante, esse autoconhecimento, essa necessidade de estar sempre buscando algo melhor, de uma evolução, para o Hegel é esse espírito do mundo que caminha sempre para frente. E aí uma pergunta, tá aí, tem um fim isso? Não sei. Não sei dizer se tem um fim. Né? O Marx vai dizer que tem um fim, mas o Marx é um hegeliano, mas ele já é uma outra percepção. O Marx, o fim disso é no comunismo. Né? Mas o Hegel vê um progresso contínuo. Vamos lá, gente. Você entender por que eu estou dando Hegel, né? Você está trabalhando o Hegel, porque veio o Kant, aí tu sai do Kant, que é um alemão, tu vai para o Hegel, que é outro alemão, depois tu vai para o Schopenhauer, que é um outro alemão, e depois tu vai no Marx, que é um outro alemão também. E depois do Marx tu vai no Nietzsche, que é um outro alemão. Então, quer dizer, esse ano a gente vai estudar só os filósofos alemães. Basicamente, né? Eu falei lá para vocês no início do ano que se der tempo a gente entra nos franceses lá do século XIX, mas vai ser muito difícil. Ainda mais agora, né? Nessas condições que a gente está, não sei muito bem como é que vai ficar isso aí. Mas as aulas aqui, elas estão rendendo, porque eu estou gravando aulas inteiras, praticamente, e vocês vão ficar uma aula rende aí mais ou menos uns 3 encontros presenciais, né? Uma aula virtual aqui. Então, talvez a gente vai ver o que a gente cumpriu quando voltar, não sabemos quando vamos voltar, enfim. Esse não é o caso agora. Então, retomando o idealismo de filósofos anteriores, um filósofo que é Fichte, Hegel diz que o Fichte era um herdeiro do Kant. Tá? E o Hegel, então, diz que a progressão do pensamento não acontece por força do acaso, mas por meio de um processo dialético, que convém recordar. Aí estamos chegando perto do filé mignon. Estamos chegando perto do filé do Hegel. Tá? O processo dialético é formado pela contraposição de uma tese a uma antitese que dará origem a uma síntese. Meu Deus! Vamos lá, vamos devagar. O que o Hegel está falando aqui? Tá? Gente, dialética é um processo que vários filósofos já usaram isso. Né? Sócrates inventou, mas ele chamava de maiêutica. Platão já chamava de dialética. E o Hegel traz a dialética. A dialética é o embate de ideias. Sabe? Uma coisa sempre em movimento e que desse movimento gerará alguma coisa. O que vai ser gerado? Não sei. Eu também não falei o que era que estava em movimento. Eu falei que era uma coisa que estava em movimento. E essa coisa em movimento constante gerará uma outra coisa. E esse conceito de coisa tu aplica a qualquer uma. Água batendo na pedra. Isso vai gerar um passar de muitos anos, uma pedra furada pela água. Né? Então, tu vê que o Hegel ele vai dizer isso. Ele vai usar
a dialética como um método de interpretação da história. O centro da filosofia do Hegel está na dialética. Porque como que uma coisa evolui? Como que uma ideia evolui para uma ideia melhor? É por meio da dialética. Se hoje as mulheres têm uma vida, né, melhor em termos de condições, por exemplo, né, de trabalho, de direitos, de respeito, é porque isso foi conquistado através de lutas. E não tô nem falando de luta campal. Estou falando de luta no campo das ideias mesmo, da conquista de espaço, por exemplo, espaço político, livros que foram escritos, pensamentos que foram levados adiante. Lembra que uma aula eu falei da Simone de Beauvoir com vocês? Então, essa é a questão. Porque essa ideia, aquilo que eu falei, eu não lembro mais aonde eu falei, mas eu sempre explico isso, né? Uma filosofia é uma ideia. Mas quando alguém se apropria da minha ideia e leva essa ideia adiante e começa a passar isso para outras pessoas e criar soluções para os problemas do mundo, a partir daquela ideia, isso está mudando a sociedade. Isso já está virando sociologia. Né? Então, tem que entender que sempre vai haver a antitese. Sabe? A antítese, que é a antitese. É a ideia contrária. Tudo na vida é uma questão de forças. E aí entra a física que vai explicar. Eu não sei explicar isso aí. Né? Mas tudo é, no universo, no mundo, na vida, é uma questão de forças. E as ideias também são forças. Como é que uma ideia se torna dominante? É quando a maioria das pessoas aderem a ela. A maioria, mais forte. Então, essa é uma questão importante para ser discutida aqui. Esse é o centro do pensamento do Hegel. Uma ideia surge. Normalmente, essa ideia surge em contraposição a uma ideia dominante. E essa ideia, ela sempre surge meio fraquinha, tímida. E daqui a pouco ela vai crescendo, daqui a pouco ela vai crescendo, daqui a pouco ela vai crescendo, e daqui a pouco o embate está acontecendo. Só que daqui a pouco essa tese se tornou tão grande que ela vai passar por cima da antítese. E ela vai se tornar, então, uma síntese. Só que, claro, a síntese, o resultado final, é sempre um pouco de cada uma, sabe? Nunca ninguém sai igual de um mesmo debate, de uma aula, enfim. A tua ideia também está sempre mudando. A ideia inicial, ela é bem diferente da ideia final. Por quê? Porque ela passou por muitas lutas. Estou dizendo, é a luta da tese contra a antitese. Só que nessa luta, cede alguma coisa, incorpora outra e tal, e a síntese ela é sempre diferente. A síntese é sempre um misto da tese e da antitese. Tá bem? Bom, espero que você tenha entendido. Vamos lá. Um determinado pensamento sempre surgirá com base em pensamentos formulados anteriormente. Quando consolidado a tese, esse pensamento encontrará necessariamente uma forma de pensar oposta, que é a antítese, o que ocasionará um elo de luta entre eles, né? E esse elo será rompido por um terceiro pensamento que se reunirá, o que há de melhor em ambos, que vai ser a síntese. Tá? Então, esse terceiro pensamento formará uma nova tese, dando origem a um novo ciclo, e assim sucessivamente. Então, se aplicarmos a própria história da filosofia,
as concepções hegelianas de tese, antitese, síntese, verificamos que os conceitos filosóficos avançam seguindo esse movimento. Então, por exemplo, assim, digamos que o exemplo ali que eu usei 2, 3 exemplos, né? O exemplo da tortura. Então, hoje, no nosso mundo, a gente não tolera mais isso, não acha isso mais legal. A gente está vivendo isso, digamos que a gente está na síntese. Esse é o resultado do embate. Mas talvez daqui a algumas gerações, isso não vai mais bastar, entendeu? E vai surgir uma ideia nova em relação à punição de pessoas de criminosos. E talvez essa nova ideia já até exista e a gente não conhece, entendeu? E ela está aí. Daqui a pouco ela vai se tornar, vai aparecer, vai se tornar dominante, vai tentar se tornar dominante, vai sofrer diversos ataques, debates e tal, e daqui a pouco surge uma nova ideia, que pode vir a mudar constituições no mundo posterior. As ideias, elas estão sempre se movimentando no mundo, elas estão sempre, né, esse espírito das ideias, ele está nunca parado, está sempre acontecendo. O exemplo que eu trago aqui é a questão do racionalismo e do empirismo, entendeu? Tipo, se a gente pegasse de uma maneira bem direta, objetiva e até simplória, a tese, o racionalismo, né? Aquela forma de conhecimento total que a gente já estudou no passado. Ele foi dominante ali no século XVII, mas o racionalismo cartesiano e tal vai encontrar uma antitese, que é o empirismo do David Hume, né? Representado pelo David Hume aqui no caso. E esses dois movimentos, em relação à origem das ideias dos homens e tal, se originava pelos sentidos, se originava somente da razão e tal, e essa discussão ficou ali acontecendo e tal, os filósofos debatendo, até que daqui a pouco dessas duas ideias vai surgir quem? O Kant, que a gente viu, o criticismo. Não é um nem é outro, é os dois, é o que há de melhor de um e de outro, e o Kant forma a teoria dele. Então, esse aqui, eu escolhi esse exemplo justamente porque é o que a gente já estudou, né? E a gente consegue ver isso de uma maneira muito clara nas explicações do Kant. Tá bem? Vamos mais além, então, um pouquinho, tá? Estão entendendo? Vamos para a dialética, então. A dialética considera o ser humano como parte de um todo, né, confirmando desse modo a grande importância atribuída pelo filósofo ao meio histórico em que o indivíduo está inserido. O chamado espírito do mundo somente pode ser compreendido tendo em conta uma determinada coletividade da qual a gente não consegue desligar, né? Então, ou seja, o espírito, a compreensão daquela ideia geral, né, ou seja, aquela ideia coletiva, que chama-se de consciência coletiva, ele só pode ser compreendido quando tu, né, analisa, por exemplo, o indivíduo, né, quando tu analisa individualmente as pessoas, tu consegue mais ou menos entender o que é a ideia dominante de um período. Por isso que, por exemplo, diários, né, são uma fonte histórica muito importante. A história aí seria uma outra coisa, mas a história mudou muito, né? A forma como se conta, escreve a história. E, por exemplo, diários é uma coisa, ninguém mais escreve diário, sabe? Mas daqui a um tempo, a gente vai, eu quero estar vivo para ver isso. É a gente voltar, eu não sei como isso vai acontecer, mas talvez isso aconteça, entendeu? Porque se não tem mais diário, onde está a nossa vida? Onde é que está registrada a nossa vida? Alguém sabe me dizer? Aonde? Feliz? Está acompanhando a aula. Não está prestando atenção. Onde é que está o registro da nossa vida hoje, se não tem mais diário? Hein? Tá de fome, isso ela não tá respondendo. Tá nas redes sociais.
né? Estão nas redes sociais. E aí, velho, que vai dar problema, porque abriu o baú das redes sociais de anos atrás, aquelas postagens, a gente começa a ver, meu Deus, como eu era burro, como eu era idiota, como eu era preconceituoso, meu Deus, como eu fiz isso, né? Porque os diários, de certa maneira, representam as crenças de uma época, de um período, né? Então, e aí, quando tu começa a analisar as coisinhas, né? Pega o diário de um, pega o diário de outro, pega o diário de outro, mas as pessoas se identificam com as mesmas coisas. Essas pessoas acreditam mais ou menos nas mesmas coisas. Bem, então, o conceito de espírito para Hegel, o que é o espírito? É o único, infinito, imutável, homogêneo. A identidade pura que, em sua segunda fase, se separa de si mesmo e faz desse segundo aspecto seu próprio oposto polar, ou seja, como existência para si, em contraste com o universal. Eu falei para vocês que o Hegel era um cara complexo, é um cara difícil de entender. Ele não estava nem um pouco afim, né, de tornar fácil. Até há uma crítica feita pelo Schopenhauer, que a gente vai estudar depois, que o Hegel, essa escrita dele extremamente difícil, era uma forma de defesa dele, porque a filosofia dele era fraca. Então ele teria criado toda uma escrita extremamente rebuscada, difícil, como uma espécie de um casco para se defender, né? Não sei porque eu não sou um especialista em Hegel, mas pode ser, tá? Bom, então a dialética, o caminho para o autoconhecimento do ser humano rumo ao desenvolvimento do espírito do mundo deve passar pelas 3 etapas: razão subjetiva, objetiva e razão absoluta. A razão subjetiva, então, quando o espírito do mundo toma consciência de si no homem. A razão objetiva seria o espírito do mundo se conscientiza em nível social, família, sociedade, Estado. E a razão absoluta, o espírito do mundo atinge seu ponto mais elevado, tomando consciência de si ao utilizar a filosofia que demonstra seu papel no contexto histórico. Então aqui as etapas, né? Tipo, o indivíduo que toma consciência de si, ou seja, né, capta essa ideia ele se incorpora dela, passa a, entre aspas, pregar essa ideia, né, ou seja, conscientizar isso em níveis do micro para o macro, até que, né, essa razão ela se transforma em algo dominante. E aí muda tudo. Né? Tipo, nazismo, né? Nazismo perfeito para entender isso aqui. Até chegar na razão absoluta, ou seja, há todo um processo de crescimento dessa ideia. Bom, gente, deixa eu só ver aqui, porque eu acho que é a parte rapidinho aqui, então a gente termina. Tá? O Hegel, em relação ao Estado, tá? A compreensão política do Hegel. Na razão objetiva, então encontra-se o Estado, tá ali, né? Aqui, ó, na razão objetiva, no segundo estágio. Então, encontra-se o Estado, vou ficar maior aqui, que consiste no grau máximo de agrupamento entre os diversos interesses contraditórios dos indivíduos. Tá? Então, a família, a sociedade civil estariam situadas em um patamar inferior ao do Estado, obviamente, pois não teriam possibilidade de superar os antagonismos, as diversidades que imperam dentro dessa esfera social. Tá? Além disso, a gente vai aqui para essa questão, que é somente o Estado único e soberano pacificaria as possíveis tensões existentes na coletividade, pois, em seu manto, todos reconheceriam a necessidade de atuar em prol do bem comum. Então, essa é um pouco da visão, essa é a visão política do Hegel. Para o Hegel, tá?
É difícil escrever isso aqui, né? Para o Hegel, o Estado tem que se sobrepor a todos. O Estado tem a função de atuar em prol do bem comum. E isso tá tudo a ver com o que a gente tem falado no trabalho, que vocês vão entregar amanhã, né? Que é a questão do que está acontecendo no Brasil hoje, né? Ou seja, o Estado está agindo, passando por cima das liberdades das pessoas, porque a finalidade do Estado é o bem comum. Não pode privar, né? Quer dizer, não é privar. Se tu tiver que privar as pessoas para um bem comum, tu podes fazer. Essa é a função que o Estado... Mas o Hegel é um pouco criticado nesse tipo de visão por outros filósofos. Vamos dizer que ele é muito conservador. Então, esse tipo de concepção foi usada, né, para, por exemplo, justificar os estados totalitários do século XX. Então, o conceito de liberdade em Hegel está associado à noção de Estado. Identifica o Estado como absoluto, uma vez que o homem necessita da vida social para determinar a razão de seus pensamentos. Então, o Estado é a instituição responsável por instaurar o corpo de leis que regula a sociedade. Essa parte aqui é importante também. O Estado é a instituição responsável por instaurar o corpo de leis que regula a vida social. Não há liberdade sem leis, e onde não há lei, há necessariamente liberdade. De modo que o emprego do termo liberdade é determinado pelo direito de obedecer à lei, uma vez que aquele que faz as leis e os que a cumprem fazem parte do mesmo todos, do mesmo Estado, cujo objetivo é a realização plena da verdade. Então aí é que começa um pouco desse pensamento que o Hegel foi muito criticado, né, de que esse Estado ele é absoluto. Então, para o Hegel, o Estado estaria acima de tudo. Vocês devem conhecer um pouco essa frase, acima de tudo, né? Brasil acima de tudo, Estado acima de tudo, nesse sentido que ele sofre muita crítica, né? Porque o Estado, quando tu eleva demais o Estado, tu desconsidera, por exemplo, o cidadão. Tu desconsidera que há dentro do Estado diferentes realidades, diferentes contextos sociais, econômicos, políticos, e até tu justifica ações, entendeu? Tu justifica até mesmo a distribuição de renda, a desigualdade, em nome do Estado. Estamos agindo para o melhor. E isso é o que vai... Essa visão hegeliana de um Estado absoluto é que vai sofrer fortes críticas adiante. Então, o Estado é a ideia do espírito na manifestação exterior da vontade humana, a sua liberdade, como Hegel escrevendo. Hegel confere ao Estado papel atribuído pelos filósofos medievais da Igreja. Então, né, uma aproximação assim, de um Estado que está presente em todas as esferas. As relações entre os Estados também estão acima das normas morais, e o que deve prevalecer é o interesse de cada Estado. Defende a concepção de que o Estado fundamentaria a própria sociedade, não sendo necessário recorrer à ideia de Estado de natureza. Então, ou seja, né, a ideia principal aí é que a noção de Estado resolve todo tipo de sociedade, e aqui essa discussão aqui é que os filósofos iluministas fariam da ideia de natureza. Aqui a bibliografia que eu usei do estado de natureza, né, que era aquele estado, um retorno para um estado mais puro, em que viam grandes virtudes para um estado de natureza, né, sem o estado, o homem nu e cru, a sua realidade. Tanto que o Hegel vai negar esse tipo de coisa. Um estado, por si só, a ideia de estado é melhor. Então, nesse debate que estava acontecendo com os iluministas. A bibliografia, Gabriel Chalita, Vivendo a Filosofia, a editora Ática, 2012. Gente, estou terminando a aula aqui, tá? Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado desse filósofo. A filosofia dele é muito maior do que isso que a gente falou, tá? É muito maior, a ideia de Hegel
bem grande. Aqui é só uma breve apresentação, uma coisinha, né, para a gente ter ideia e ver como isso vai se desdobrar lá na frente, tá bem? Espero que vocês estejam se cuidando aí na quarentena, que estejam ficando de boa em casa. Tá todo mundo chateado mesmo de estar em casa, mas é o melhor que a gente pode fazer agora no momento, tá bem? Eu agradeço vocês, um forte abraço e logo a gente vai se ver aí, tá bem? Tchau, gente.